Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Aqui nos encontramos mais uma vez para as reflexões da palestra de quinta-feira. O tema de hoje, ele vem do Livro dos Espíritos, da questão 481 a 483, e traz um assunto que pode parecer fora de tema para nós, mas que vamos tentar trazer a realidade dos dias de hoje para entendermos o quanto ele vale como reflexão. É do capítulo 9 do Livro dos Espíritos e vai da questão 481 a 483, convulsionários. Mas antes que iniciemos juntos as nossas reflexões, vamos fazer uma pequena introdução, trazendo para nós essa imagem de Jesus, esse norte verdadeiro para o nosso íntimo moral, onde essa bússola moral nos aponta. Ele, o doce Rabi, o irmão maior, médico de nossas almas, possa estar aí presente nesse momento com a graça de Deus e que sobre os cuidados do Dr. Hermann, desse espírito extraordinário que nos assiste incondicionalmente aqui na Casa do Caminho, e a toda a sua equipe que nos recebe, possamos pedir o amparo, a intuição necessária para o estudo que vamos fazer. Lembrando que a Casa do Caminho, como uma casa de caridade, de amparo, de recepção, de solidariedade, de ajuda a todos aqueles que trazem a miséria física e a miséria espiritual, as dores físicas e as dores do psiquismo, as dores da alma, ela também tem compromisso com todos aqueles que batem à sua porta e buscam e clamam por um pedaço de pão verdadeiramente, como na oração do Pai Nosso, onde pedimos incondicionalmente o pão nosso de cada dia. Lembrando assim, a casa que trata do plano espiritual incondicionalmente com todos nós, vive e tramita num plano físico como nós, atendendo corpos enfermiços também. Então ela precisa de ajuda, de amparo. Toda ajuda financeira para sua manutenção, pois que é uma casa edificada, tem consumos, tem necessidades de energia, de água e de afazeres, de contribuições, de taxas, de tributos, não tem isenções. Então ela precisa da nossa ajuda, da nossa contribuição. E sobremaneira, nesse momento em que estamos chegando aí a uma estação fria, precisamos da contribuição, da sensibilidade de cada um de vocês para que possam haver as contribuições generosas, solidárias, amorosas de cada um desses colaboradores, amigos, contribuidores da Casa do Caminho para a aquisição de cobertores, aquisição de alimentos para cestas básicas, pois tudo isso nesse momento se faz muito necessário. São muitas famílias agregadas, dependendo às vezes unicamente daquilo que a Casa do Caminho possa lhes prover, tanto como cobertores, como agasalhos, poucas roupas, ao mesmo tempo alimentos, cestas que possam prover, mesmo que ainda de modo singelo, simples, sem muitas escolhas, uma cesta básica, pelo menos trazendo dignidade a esses espíritos que estão momentaneamente submetidos a uma condição de necessidade, de pobreza, possamos nossos corações nesse momento, já que vamos entrar num estudo que nos traz orientação para o espírito, tenhamos como espíritos a orientação daquela que Jesus nos trouxe. Ama teu próximo como a ti mesmo. Quem de nós, numa condição de necessidade material, não gostaria de uma mão estendida, de um amparo incondicional e que não impusesse condições para recebê-lo? Fosse singelo, humilde e dado de coração. Assim podemos exercer esta ação que está no nosso íntimo. Somos amorosos, claro, somos solidários, claro, vamos botar em ação. A Casa do Caminho nos traz essa oportunização de fazermos essas ações para que possamos participar de um universo muito mais amplo do que somente o nosso. Bom, vamos ao estudo então, já fizemos a nossa preleção, a nossa oração. Nós vamos tratar de convulsionários. É uma questão que fica parecendo um pouco perdida aqui na intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é o nome
é o título desse capítulo, e ela fica parecendo um pouco perdida aqui, ela está logo depois de Possessos, né? E é muito interessante até falarmos. Esse capítulo, Possessos, dando essa sequência para Convulsionários, traz uma sequência lógica, pode não nos parecer. Vamos tentar explicar. E vamos lembrar que o que é colocado no capítulo Possessos, ele é revisto por Kardec numa titulagem de humildade extraordinária na Revista Espírita de dezembro de 1863, se eu não estou enganado. E depois é revisada 11 anos depois, na conclusão da Gênese. Lá, eu peguei aqui, lá em Os Fluidos, né, na Gênese, que é o capítulo 14 da Gênese, e que trata dos milagres, como diria, deixa eu pegar aqui certinho. É grande o capítulo, Os Fluidos, e que trata toda essa mensagem aqui, novamente, de possessões e obsessões. Ele faz uma pegada muito mais ampla, né? São 11 anos passados, né? De 1857, do advento do Livro dos Espíritos, para 1868, percorrem-se 11 anos. Há uma evolução em todo o estudo que Kardec desenvolve. Há, na realidade, desse professor, desse pesquisador, desse cientista, desse filósofo, todo um conjunto de evolutivo naquilo que ele tratou sobre a condução do que é natural, a permeabilidade que temos, esse constante contato com o plano espiritual. Somos espíritos encarnados, submetidos à matéria, mas não distanciados dessa conversação, desse contato permanente, na verdade, colocados no mesmo plano fluídico, estamos aqui vivenciando uma partição de um espaço visível e não visível. Então, o contato é permanente. Claro, eu não estou falando do contato pelos meios dos nossos meios sensitivos, da nossa visão, da nossa audição, da fala, da percepção, mas estou falando de como somos influenciados através da mente. Não poderíamos começar, então, esse capítulo sem voltarmos, a nosso ver, a uma questão que está inclusa nesse capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo 9, que é a questão 459. Ela diz mais ou menos assim, né, que é o item das influências ocultas dos espíritos em nossos pensamentos, né? O subitem, nesse capítulo, fala dessa influência oculta, né? Ela está ali existindo em nossos pensamentos, a gente não está dando ideia do que está acontecendo, mas muitas das ideias que temos são originárias desse plano, em todos os gêneros, tá? Não estamos falando só no que nós chamamos de obsessores ou daquilo que... Não, todos os prodígios também, todas as boas ideias, todos os bons... As sensações, né? Nós temos sensações, temos aí intuições que acontecem, também vem desse plano. E diz lá na questão 459, né? Influi os espíritos em nossos pensamentos e atos? Temos que ter cuidado nessa pergunta, tá? Para a interpretação da resposta. Mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário, olha só, né, a colocação de ordinário, são eles que vos dirigem. Bom, então estou livre das minhas obrigações, posso até falar de convulsionários, mas eu sou isento de tudo porque são os espíritos que me dirigem. Não, de ordinário. Ou seja, se você se presta a determinadas filiações, ligações, alguns consórcios, né? A gente não faz assim, a gente não se consorcia em sociedade. Os que são nossos amigos, aos parentes, aqueles que são mais próximos, outros não. No trabalho, aqueles grupos pelos quais nos consorciamos mais em detrimento de outros, são nossas escolhas, são nossas buscas. E essas escolhas se dão por conta dos nossos interesses íntimos. Temos sempre interesse. Não adianta ficar de hipocrisia dizendo que não, eu não tenho. Temos interesses. Diariamente acordamos
pensando em nossas necessidades, a começar pelas necessidades de higiene, de alimentação, de trabalho, de atenção às coisas que estão ao nosso derredor, em nossa casa, com nossos familiares, com nossos amigos. São os nossos interesses. E fazemos o nosso caminho, trilhamos o nosso caminho com essas sensações. São elas que nos orientam e a elas damos consórcio com o plano espiritual daqueles que vão estar conjugados conosco. Eu não estou falando dos nossos bons guardiães, do nosso mentor. Ele está sempre presente. Esse sempre presente não quer dizer se mudarmos o curso do nosso caminho, se enveredarmos por atalhos não contrários à lei da caridade, do amor e de justiça, para deixar assim num plano bem claro, é claro que esses mentores não vão estar consorciados conosco. Vão estar em oração para que possamos, fruto do nosso livre-arbítrio, retomar o caminho justo e reto. Mas isso não quer dizer que eles vão estar atuando efetivamente, porque perdem até o interesse por alguém que não está dando conta de ter percepção, a audição de um plano maior que está tentando nos influir e que nós não queremos, porque nossas sensações, nossos prazeres, nossas intenções são outras. E aí temos que arcar, né? Lei de causa e efeito, né? Lei de ação e reação, né? Para Newton lá na física e lei de causa e efeito aqui na doutrina espírita. É simples assim. Então, retomando, questão 481. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? E aí a gente tem que ter uma pegada. Kardec, à época, ele, quando começou a desenvolver o Livro dos Espíritos, a primeira obra do Pentateuco, do conjunto de 5 obras que dão base, pilar à doutrina espírita, ele era provocado, ele estava num meio social, né? Ele era provocado, ele estava sofrendo muitos estímulos externos, né? Ele tinha uma ação da sociedade muito contrária a ele. Não foi fácil para ele desenvolver o Pentateuco. Ele teve dificuldades materiais, ele teve dificuldades físicas com a sua saúde, ele teve dificuldades sociais nos seus relacionamentos, nos abandonos, né? Somos abandonados quando mudamos por uma atitude mais reta, mais coerente, mais fluida, algo que nos distancie de valores que antes considerávamos tão importantes e que agora, a fruto do entendimento dessa doutrina que a tudo nos esclarece e a todos que queiram, né, nós nos afastamos. Né? É como Chico diz, a gente não muda o passado, mas toma uma decisão hoje de mudar o nosso futuro, que é o segundo, o minuto subsequente. Então existem afastamentos sociais. Kardec viveu isso e, ao mesmo tempo que ele viveu esse afastamento, ele ficou submetido a um conjunto de uma sociedade em Paris e no todo do seu conjunto com quem ele se relacionava, tanto na França como fora dela, nessa Europa, ele era condicionado a certas provocações. Então, para que entendamos os convulsionários, existia um fato que houve uma provocação, que foi chamado um fenômeno extraordinário, que foi do diácono François Paris, né, que era um diácono do século XVIII, que, embora viesse de uma família importante politicamente, tivesse condições materiais excepcionais, ele resolveu se dedicar à sua tendência natural de estar na igreja. Então doou seus bens quando o pai faleceu, doou para o irmão dele e se dedicou a uma vida de retiro, de conciliação com os pobres, atendendo-os. Até confeccionava meias e alguns agasalhos, porque sentia neles, como expressão dele próprio, ele sentia uma extensão da sua família, como irmãos que fosse, e cuidava deles. Mas ele era retirado, muito fechado, vamos dizer, naquele mundo, né, ritualístico da Igreja Católica em retiro. Né? Ele cumpria determinados dogmas para aquilo, mas tinha sua expressão tranquila para todos aqueles momentos. O que faz? Nesse século XVIII, ao morrer, foi enterrado, ele morreu jovem, 37 anos de idade, 1727. E ele é enterrado lá num cemitério no subúrbio de Paris, e aqueles pobres a quem ele atendia começaram a visitar o túmulo dele e, junto com outras pessoas da sociedade com as quais ele havia se relacionado à época,
foram dando andamento. E aí começou a ocorrer o que eles chamavam milagres. E isso começou a promover uma convulsão, uma certa histeria até num conjunto de pessoas que ali estavam, e começou a se promover todo tipo de narrativa sobre milagres, sobre capacidade de suportar a dor sem sentir dor quando se infligia algum tipo de sofrimento ao corpo, batidas, cortes e outras coisas. Enfim, foi se criando um universo que criou esse termo convulsionários. A coisa à época ficou tão, se alastrou de tal maneira como um super fenômeno. Tem que entender o que era uma Paris de 1727, né? Eu não sei se nós já havíamos estado em alguma dessas encarnações lá, não, sei que somos espíritos multimilenares em nossas encarnações. Não sei precisar se estávamos nesse período. Com certeza alguns de nós podido estar nesse século XVIII, né? Então, o que nós estamos tratando aqui é que Kardec foi orientado por provocações e, claro, à época, submetido seus estudos à doutrina dos espíritos, a essa comunicabilidade, ele submeteu, vem cá, esse fenômeno que estão aqui me provocando e que trata desse caso do diácono François Paris, ele pergunta assim, como era esse efeito? O que era isso? Era uma ação dos espíritos? Era uma convulsão apenas nervosa, como era tratado? Né? O que era? Né? E aí vem uma resposta. Né? Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários, que é a questão 481. Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, prestem atenção, bem como o magnetismo que é causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, nesse momento, Kardec aproveita para dar uma resposta a todo um conjunto que era feito nesse momento que ele está edificando esse pilar da doutrina, o Livro dos Espíritos, que ele está traduzindo o que os espíritos, compilando o que os espíritos estão respondendo através de uma multiplicidade de médiuns e trazendo várias respostas numa única. Primeiro, a questão do magnetismo. Há uma questão de histeria, né? Histeria coletiva. Isso a gente já viu a questão da histeria ao longo da história da humanidade, se apresenta em vários momentos, né? Tanto de um modo singular como de um modo plural, ou seja, no sujeito ou no coletivo, né? Num tecido social qualquer, ele é atingido por esse processo de histeria. É o efeito de manada, né? Que a gente costuma também adjetivar, um efeito de manada. Ocorre com um, todo mundo sai fazendo a mesma coisa sem perguntar o porquê, e se deixa tomar de emoções mais primárias, mais instintivas, de uma evolução mais animalesca, mais grosseira e dá vazão. Né? E aí você sai de si. Né? Acontece também alguns efeitos. Nós não temos, vocês com certeza, anteriormente a esse estudo de hoje, já estudaram lá a parte onde está sendo tratada a questão do sonambulismo. Né? No sonambulismo, o que acontece? Existe um efeito dos espíritos dos nossos irmãos desencarnados sobre aquele momento? Existe num presente momento uma presença, uma percepção, mas não existe atuação. Quem se expõe no sonambulismo, que é uma forma de mediunidade, para alguém esqueceu, é uma exteriorização na mediunidade do próprio espírito. Nós, como corpos, que servimos a nós mesmos, que somos espíritos, temos essa investidura material, deixamos esse processo corporal, a submissão desse estado corporal, material, para vivermos uma liberdade espiritual. É uma experiência como que voltando, quase um déjà vu, voltando às sensações do que somos espíritos quando erráticos, antes de tomarmos a encarnação. Então, o que temos? A expressão do próprio espírito. É uma expressão mediúnica. É de um espírito que está liberto da matéria e tem a sua expressão. Vamos tentar entender essas nuances. Né? Quando ocorrem esses efeitos, em alguns dos casos, pode ser a mesma coisa. Pode ser uma expressão do próprio espírito.
Pode ser uma expressão possessiva, que nós vamos ler já na Gênese, e não usando o Livro dos Espíritos, mas já o processo evolutivo de como Kardec trata a possessão lá na frente, no capítulo Os Fluidos, da Gênese, capítulo 14. E vamos também entender a histeria em massa, que é o processo de magnetismo, dessa fusão, dessa troca de fluidos. Nós até buscamos uma orientação do próprio Kardec, onde ele faz uma percepção, onde ele faz uma reflexão sobre isso em Obras Póstumas. Estava lá na 19ª edição, as Obras Póstumas de Kardec, lá no finalzinho. Ele diz assim, ele traz um termo que cai muito bem para essa questão das convulsões, né? Coletivas ou individuais, quem são os convulsionários e o que acontecia. Toda ação física ou moral, patente ou oculta, de um ser sobre si mesmo, ou o que nós falamos agora, sobre o sonambulismo, né? A ação de um ser sobre si mesmo, ou sobre outro, aí já a ação atuando sobre um coletivo ou um individual, e outro, uma sensibilidade passiva, né? Pressupõe de um lado uma força atuante e de outro uma sensibilidade passiva. Em todas as coisas, duas forças iguais se neutralizam e a fraqueza cede à força. Fraqueza cede à força. Ou seja, uma fragilidade do indivíduo. Quando muito motivado, quando muito provocado, quando muito instigado, quando muito exageradamente atacado por uma ideia ou por algum conjunto de ações, ou submetido a um conjunto de ações, é como se fosse o efeito de uma droga. Né? É um processo como se fosse um efeito da droga. Você fica submetido sobre aquilo, você perde o seu controle, você vai perdendo. Isso se dá quando ele coloca lá do charlatanismo, lá naquela questão, pelo efeito daqueles que são médiuns, têm processos mediúnicos não educados, né? Tem uma percepção, tem uma sensibilidade, mas não estão orientados, sustentados, e são traduzidos na ação de pessoas inescrupulosas, né? Que muitas das vezes não estão no conteúdo desse charlatanismo. O charlatanismo está na ação e não no conteúdo ser, porque muitos ditos médicos, cientistas na época, promoveram diversas sessões públicas, levando pessoas pelo hipnotismo a promoverem ações, a promoverem reações, a promoverem fenômenos, inclusive fluídicos, bem exteriorizados, de modo a se locupletarem, a trazerem alguma vantagem, como se tivessem eles próprios dotados de um controle sobre esse poder, ou seja, o poder sobre o poder. Né? Então o charlatanismo era chamado nisso, né? Porque estavam trazendo para si um conteúdo de realização que nada tinham a ver. E quem eram esses seres? Médiuns, que muitas das vezes, depois dessas sessões individuais ou até coletivas de hipnose ou de condução hipnótica, ficavam com o seu sistema neural danificados, né? Por causa do seu psiquismo modificado. Né? Isso modifica, transtorna o ser no seu comportamento. Então, o que nós estamos falando aqui? Convulsionário. É um processo, na maioria das vezes, é um comportamento muitas vezes até mórbido, histérico. Né? É o fanatismo também. Né? A gente vê aí, nós temos a oportunidade já nos dias de hoje, imagina na época, e temos ao longo da história até anterior. Eu só usei o fato histórico para justificar o momento desse questionamento no Livro dos Espíritos em 1857, da 481 a 483, mas existem situações históricas anteriores de histeria, como até atualmente. Vamos lá, até na questão 483, aqui ele traz naquele momento em que, tomados por uma histeria, por exemplo, em meio a um combate, em meio a um confronto de guerra, em meio àquele ambiente, aquela energia, todo aquele conjunto magnético de sofrimento, de dor, de impingir ao outro o maior sofrimento, a morte, enfim, todas as ações de se autopreservar, de buscar, mesmo que de forma muito difícil, se manter vivo. Às vezes soldados com graves ferimentos continuam em combate.
Temos casos de hoje de mães, de pais, que tiveram atitudes de uma força acima do normal, uma força chamada sobre-humana, o que seria já aí outro fenômeno, uma força sobre-humana para auxiliar, proteger, salvar seus filhos de acidentes. Vários casos que nós temos aqui lido, uma mãe levanta um carro para tirar o filho de dentro. Como é que uma mulher consegue, de fato, promover isso? Autodeterminação é algo que passa seu instinto mais animalesco, favorecendo uma situação. Tá, e está favorecendo, né? Então, é um instinto mais selvagem, uma dureza. Você se sobrepõe à própria naturalidade, aos próprios sentidos, e se sobrepõe às suas forças. E nós somos capazes disso. Na loucura, acontece. Muitos dos nossos irmãos, ditos loucos ou transtornados, em momentos de histeria ou de ataques ou de síncopes, são capazes de produzir reações que, às vezes, de um homem para outro não é capaz de conter. Precisam 2, 3, 4, dada a força. Essas histerias também coletivas são motivadas nesse processo. Vamos lá, que lá na Gênese tem aqui, ó, na obsessão há sempre um espírito malfeitor agindo. Pode ser um processo obsessivo. Pode ser somente um processo magnético, de transmissão de magnetismo desses fluidos mais básicos que nós trocamos aqui e que vão, de alguma forma, motivando outras pessoas. Né? Vamos nos lembrar do que acontece, por exemplo, em jogos de futebol, quando torcidas são tomadas de uma histeria enraivecida pela perda do time, que perdeu o resultado de perda do seu time, e se confrontam, né, de modo animalesco. Animalesco não, porque a gente não deve adjetivar o animal com essas atitudes que são puramente e burramente humanas, né, desse confronto, dessa raiva. O animal não faz isso, o animal vai buscar sua sobrevivência. Então, me desculpem pela adjetivação indevida e inadequada com os animais, nossos irmãos. Nós temos que nos adjetivar como humanos, né, nessas atitudes primitivas humanas. De confronto, são histerias coletivas. Né? São histerias onde um conjunto magnético atua sobre cada um daqueles indivíduos, cada um daqueles espíritos, atuando de forma grosseira, violenta, abusiva, né? E que, claro, existe o consórcio de um conjunto de espíritos que não vão perder uma oportunidade dessa. Imagina esses nossos irmãos menos iluminados, que ainda se locupletam com as sensações de destruição, de dor, de sofrimento, se eles não vão estar presentes ali. Se eles se fazem presentes na guerra, vão se apresentar nesses conflitos coletivos de forma geral. Não vão perder uma oportunidade dessa, da mesma forma que os bons espíritos não perdem, em momento algum, a oportunidade de nos intuir as boas ações. Esses vão intuir as más ações e vão capitalizá-las, porque até se nutrem desses fluidos que são originários dessas ações. Assim são, voltando nas obsessões, há sempre um espírito malfeitor. É a questão 48 lá nos fluidos na Gênese. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, por causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo do encarnado que voluntariamente lhe empresta como emprestaria seu fato a outro encarnado. Então, existem ações possíveis e não possíveis. Ainda na questão 49 aqui da Gênese, consorciando essa obra que faz parte do Pentateuco, é a última, junto com a primeira, que é o Livro dos Espíritos, nesse espaço de tempo de 11 anos, dizendo e tratando sobre toda a evolução que Kardec estudou, traz a questão 49. São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, que está ali nesse conjunto convulsionário, né? Mas não raros são epidêmicas. Olha lá, tratando do coletivo dessas ações todas, né? Quando sobre uma localidade se lança a revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode, então, ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. E aí ele dá uma observação aqui na Gênese. Na Revista Espírita de dezembro de 1862 e ainda na de abril e maio de 63, ele fala sobre um evento que ocorre em Morzine-la-Savoie, é uma aldeia na França, e que ele usa como exemplo como uma convulsão coletiva que ocorreu lá, dando esse aspecto dessa convulsão. Vamos lá, quantas vezes já não percebemos fatos
dados como fenômenos até pela nossa co-irmã Igreja Católica, né? Essa denominação cristã também, da onde na maioria de nós nos originamos e que em origens passadas das nossas encarnações vivenciamos tanto. Vamos lá, no Ocidente, a Igreja Católica foi dominante por séculos e séculos. Todos nós tivemos as mais variadas experiências, inclusive de adesão ou não adesão, de contrariedade ou de subversão, de adesão, enfim, todos os processos. Não critiquem aquilo tudo pelo qual já podemos ter passado como experiências positivas e que nos trazem hoje como grande acervo para a presente encarnação. A denominação doutrinária cristã e espírita nos traz essa percepção de que somos espíritos multimilenares vivendo uma multiplicidade de encarnações e de estados erráticos. Então passamos pela igreja. Está aqui. Quando ele está fazendo essa observação, ele está trazendo exatamente essa sensação que é tão importante para nós de que somos permitidos. Quantos eventos e efeitos não ocorreram dentro da Igreja Católica? Santos que choram lágrimas de sangue, crianças que veem a apresentação, a materialização de Maria com suas mensagens, outros efeitos, os estigmas que tanto aconteceram ao longo da história da Igreja, que foram, de alguma forma, mal interpretados ou mal explicados por necessidades de posses de comando, de políticas internas, enfim. Todas as denominações cristãs e não cristãs, mas que buscam a melhora do homem, são extraordinárias. Aqui uma aspas minha. Mas o problema são os homens que estão contidos nela, né? Assim como nós, né? Temos que tomar muito cuidado com as nossas responsabilidades. Eu espero ter provocado em vocês algo sobre esse tema dos convulsionários, para que a gente fique atento no que acontece ao nosso derredor quando vemos determinados grupos agindo, sejam jovens ou não, sejam dentro de um templo cristão ou não, sejam dentro de um grupo social, enfim, que a gente percebe. Isso é uma convulsão, primeiramente, histérica e magnética que acontece com um conjunto e depois que ali existe o consórcio dos espíritos, como sempre, na questão 459. São os espíritos que te influenciam os pensamentos e atos, mais do que das vezes, ordinários são eles que vos conduzem quando damos nossas associações. Só vamos ter obsessores ou bons espíritos em nosso caminho de acordo com os nossos pensamentos. Pensamento comanda, pensamento é tudo. Me diz o que você pensa e eu digo para onde você está caminhando, com quem você está andando. Não é não me dizer com quem você anda, me diz o que você pensa e eu digo com quem. Eu digo não, eu estou usando um termo plural, coletivo nosso, que eu não tenho saber nenhum para dizer isso, mas é o que pode se interpretar do que nós estamos, com quem, vou reformular. O que nós pensamos determina com quem andamos e para onde vamos. Assim é. A questão convulsionária é um desses itens que nós estamos estudando hoje, numa amplitude de posse do que somos, espíritos em posse de corpos e como atuamos nesse mundo. Somos agentes modificadores de nós e de todo o conjunto que participamos. Cabe à nossa responsabilidade saber o que fazemos com este saber, com esse acervo, com essa situação. Agradecidos pela oportunidade da exposição, dessa reflexão em conjunto com vocês. Espero ter contribuído de forma, mesmo que pequena, com cada uma dessas provocações para que vocês que nos alcançam agora em gravação e no futuro possam ir buscar o estudo para esclarecimento e para a liberdade de suas ações. O Espiritismo não é um fim em si mesmo, ele é um meio pelo qual nos condiciona a liberdade de pensamento, de expressão e da ação positiva, solidária, de crescimento, nos tornando espíritos melhores e auxiliando os demais que estão ao nosso derredor também a se melhorarem. Que a graça de Deus esteja presente em nossos corações hoje e sempre. E que esse modelo e guia da humanidade, esse norte absoluto da nossa moralidade, Jesus, possa estar presente. Agradecemos a oportunidade nos dada pela Casa do Caminho, sobretudo pelas orientações de Dr. Hermann e sua equipe na condução das tarefas a que nos propomos realizar. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para todos.